O Renascimento foi um movimento cultural, político e econômico surgido na Itália no século XIV e estendeu-se até a Europa no século XVII. Inspirados nos valores da economia clássica e gerado pelas modificações da economia, o Renascimento reformulou a vida medieval e deu início à Idade Moderna. A origem do Renascimento. O termo Renascimento foi criado no século XVI para descrever o movimento artístico que surgiu um século antes. Posteriormente, acabou designando as mudanças econômicas e políticas do período e é muito contestado hoje em dia. Vou falar sobre a cultura renascentista. Vou começar citando os 5 tópicos que são considerados os mais importantes. Primeiro, racionalismo. A razão era o único caminho para se chegar ao conhecimento. Aqui tudo podia ser explicado pela razão e pela ciência. Segundo, cientificismo. Para eles, todo o conhecimento deveria ser demonstrado através da experiência científica. Terceiro, individualismo. O ser humano buscava afirmar a sua própria personalidade, mostrar seus talentos, atingir a fama e satisfazer suas ambições. Através da concepção de qualquer direito individual estava acima do direito coletivo. Quarto, antropocentrismo, colocando o homem como a suprema criação de Deus e como centro do universo. Quinto, classicismo. Os artistas buscavam sua inspiração na antiguidade clássica greco-romano para fazer suas obras. O humanismo renascentista foi um movimento de glorificação para o homem e para a natureza, surgido na Península Itálica em meados do século XVI. O homem era a obra mais perfeita do Criador. Ele podia modificar, compreender e até mesmo dominar a natureza. Os humanistas sempre costumavam compreender o cristianismo, e nisso foram atrás de criadores da antiguidade, como Platão. Nessa época, a religião não ligou muito, porém foi muito questionada, e assim os cristãos criaram uma corrente que ficou conhecida como protestantismo. Dessa forma, começou a surgir o gosto pela história. E também pelas línguas mais clássicas, como o latim e o grego. O humanismo se tornou referência para muitos pensadores do século, como os filósofos iluministas do século XVII. O movimento artístico representou uma das vertentes do período renascentista com a profusão de diversas obras. Lembre-se que o Renascimento foi um movimento artístico e cultural que teve no início do século XV na Itália. Foi com o declínio feudal e de diversas características associadas no período medieval que surgiu na Renascença um período de efervescência cultural, artística e científica que se espalhou na Europa. O movimento literário foi compreendido entre os séculos XII e XVI, quando a Europa foi invadida por subgêneros poéticos de caráter popular que derivavam de muitas formas de poesia lírica greco-romana, com base narrativa em poemas longos ou curtos, e deu origem a grandes gênios da literatura, entre eles Shakespeare, Miguel de Cervantes, Luís de Camões e dentre outros. Renascimento científico. O Renascimento foi marcado por grandes descobertas científicas, notadamente nos campos da astronomia, da física, da medicina, da matemática e da geografia. Fases do Renascimento. As fases do Renascimento reúnem 3 momentos: Trecento, Quatrocento, Cinquecento. Essas fases estão intimamente relacionadas com o renascimento artístico e cultural, que começou na Itália no século XIV, mais precisamente na cidade da Florença. Ainda que elas apresentem características em comum, por exemplo, o humanismo e a inspiração na arte clássica, se diferem em alguns aspectos. O antropocentrismo foi uma das características do Renascimento mais marcantes, pois ela colocava o homem como ser do universo e a mais perfeita obra da natureza. Dessa forma surgiu o homem racional, crítico e questionador da sua própria realidade, logo responsável pelos seus pensamentos e atitudes nesse mundo.
Além disso, muitas obras renascentistas foram construídas e inspiradas no antropocentrismo. Renascimento comercial. De acordo com as inovações, ocorreu também o desenvolvimento comercial durante a Idade Média. E assim, todas as colheitas que eram boas e sobravam, os vendedores levavam assim para feiras. Depois disso, com o desenvolvimento do comércio, eles passaram a assim venderem em burguesia, e as pessoas que viviam naquele local eram chamados de burgueses. Eles utilizavam mais a moeda do que o sistema de troca. Mas mesmo dessa forma, utilizando a moeda, eles não tinham muito conhecimento em relação ao valor da moeda. Mas, de acordo a esse crescimento comercial, assim surgiu pessoas que passaram a ser especialistas no conhecimento desses valores, e assim eles passaram a utilizar de forma mais correta, onde também surgiu os empréstimos, os pagamentos, e assim deu a origem aos bancos. As pessoas utilizavam essa moeda para que assim elas pudessem comprar produtos de acordo ao seu valor adequado. Renascimento urbano. O renascimento urbano houve a retomada do crescimento do comércio, do crescimento das cidades e do comércio, a mudança nas bases da economia, da agricultura dentro do comércio, a ascensão da burguesia, onde eram responsáveis por essa administração do comércio, e assim também houve o início do processo de centralização política. As características do Renascimento marcaram muito o movimento renascentista no início do século XV na Itália. Suas características eram o humanismo, o antropocentrismo, individualismo, universalismo, racionalismo, cientificismo e a valorização da antiguidade clássica. O movimento representou uma grande mudança em áreas do conhecimento, como a política, cultura, ciência, filosofia, dentre outros. Mas alguns autores falam que ela não causou uma ruptura radical entre a Idade Média e o período moderno. Ela apenas ajudou que surgissem outros estilos artísticos e correntes filosóficas.